O dia em que tudo começou a mudar. Depois daquela noite pesada, Lucas acordou com a sensação de que o mundo tinha ficado menor, como se todas as possibilidades tivessem se fechado diante dele. Mas ao mesmo tempo, havia algo diferente no ar. Algo que ele não sabia explicar. Era como se a vida estivesse prestes a dar um recado. A primeira coisa que ele fez ao levantar foi encarar o próprio reflexo no espelho. O rosto cansado mostrava mais do que uma noite de insônia. Mostrava meses de frustração acumulada. Ele respirou fundo, apoiou as duas mãos na pia fria e pensou: se eu continuar assim, para onde eu vou? Não tinha resposta. Mas então, ainda com o coração apertado, ele recebeu uma mensagem inesperada no celular. Um nome que ele não via há anos, Marina. Eles não eram mais íntimos. Mas ela sempre foi aquela pessoa que aparecia na vida dele exatamente quando alguma coisa estava prestes a acontecer. E sumia logo depois, deixando um rastro de perguntas. A mensagem era curta. Lucas, ouvi algo sobre você, precisamos conversar. Essas poucas palavras foram suficientes para bagunçar tudo dentro dele. Ele não sabia se aquilo seria uma coisa boa, ruim, ou apenas mais um golpe da vida. Porém, pela primeira vez em muito tempo, algo nele se mexeu. Uma curiosidade. Um impulso. Um fio de esperança escondido atrás de todo o caos. Ele hesitou por alguns segundos, mas respondeu: podemos sim. Onde você está? A resposta veio rápido. No mesmo lugar de sempre. Essas palavras bateram como um soco emocional. Mesmo lugar de sempre. Um local cheio de lembranças, boas e ruins. Enquanto ele caminhava até lá, sentia o coração acelerado. Não só pelo encontro, mas pela sensação estranha de que aquela conversa não era qualquer conversa. Parecia um marco, um ponto de virada, como se o destino estivesse puxando ele pelas mãos. Mesmo que ele tentasse resistir. E quando ele finalmente chegou no ponto combinado, Marina não estava sozinha. Era aí que tudo começaria a mudar de verdade. O que Marina não disse? Lucas ficou parado por alguns segundos, tentando entender a cena diante dele. No ponto onde Marina marcara o encontro, havia uma mesa pequena de madeira, encostada na parede externa de um café antigo. E ali, sentada ao lado dela, estava uma senhora que ele não conhecia. Uma mulher de cabelos grisalhos bem arrumados e expressão calma, mas um olhar que parecia carregar mais histórias do que a própria vida. Marina levantou a mão e acenou para ele. Lucas, aqui. Ele caminhou devagar, sentindo como se estivesse entrando em um lugar onde as respostas existiam, mas também novos problemas. Assim que se aproximou, Marina forçou um sorriso, visivelmente nervosa. Eu sei que faz tempo, mas eu precisava falar com você hoje, disse ela. E essa é Dona Helena. A senhora inclinou levemente a cabeça, como se estivesse avaliando Lucas. Então, o famoso Lucas, comentou ela num tom suave. Lucas não entendeu nada. Desculpa. Eu não sei quem a senhora é. Dona Helena respirou fundo, entrelaçando as mãos sobre a mesa. Não sabe. Mas deveria, respondeu. Porque eu conheci a sua mãe. A frase caiu como uma pedra no peito de Lucas. Ele sentiu o ar travar. Minha mãe, repetiu ele quase num sussurro, como se a palavra carregasse um peso que ele não estava pronto para levantar. A senhora conhecia ela? Mais do que você imagina, disse a mulher, olhando diretamente nos olhos dele. E eu prometi a ela que um dia te procuraria. Quando chegasse a hora certa, Lucas ficou completamente confuso. Ele olhou para Marina buscando alguma explicação, mas ela desviou o olhar. Parecia tão nervosa quanto ele. Eu sei que isso é muita coisa de uma vez, continuou Dona Helena. Mas sua mãe, ela guardou segredos, muitos. E chegou a hora de você saber pelo menos um deles. Lucas sentiu o estômago embrulhar. Segredos sobre o quê? A senhora puxou devagar uma pequena pasta de couro que estava ao lado da cadeira. Ela abriu. De dentro tirou uma folha envelhecida dobrada com cuidado. Isso aqui é a primeira parte, disse ela. Uma carta que sua mãe escreveu antes de falecer. Lucas não sabia como reagir. O coração batia rápido, como se estivesse avisando que aquilo mudaria tudo na vida dele. Marina colocou a mão no braço dele, tentando transmitir calma. Eu só trouxe você aqui porque eu achei que você precisava saber. Lucas pegou a carta com as mãos trêmulas. O papel tinha o cheiro de coisa antiga, guardada por anos. Ele abriu devagar. A letra era da mãe dele. Ele reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de tanto tempo. Só isso já foi o suficiente para deixar seus olhos marejados.
O que você está prestes a descobrir, dizia a primeira linha. Não é para te machucar, mas para te libertar. Lucas engoliu seco, sentindo que a vida dele estava prestes a virar completamente. Continuou lendo. Se você está com esta carta nas mãos, significa que já está forte o bastante para saber a verdade. Você não cresceu sozinho neste mundo. Existe alguém que carrega o mesmo sangue que você. Lucas parou de ler por um segundo. O barulho do café sumiu. O vento parou. Até o tempo pareceu segurar a respiração. Ele voltou os olhos para a carta, devorando cada palavra. Lucas, você tem uma irmã. O mundo simplesmente desabou internamente. Ele sentiu o chão sumir, o peito apertar. Era como se sua vida toda tivesse sido construída em cima de um enorme vazio. E agora esse vazio ganhava nome, forma, existência. Isso só pode ser brincadeira, murmurou ele, lutando para acreditar. Dona Helena balançou a cabeça lentamente. Não é brincadeira nenhuma. Sua mãe confiou isso a mim. Ela tinha seus motivos para esconder. E agora, é você quem deve decidir o próximo passo. Lucas ficou ali, respirando fundo, tentando se segurar. Mas onde ela está? Quem é ela? Por quê? Por que isso ficou escondido? A senhora colocou a mão sobre a mesa num gesto de calma. Isso é o que você vai descobrir na próxima carta. Lucas levantou os olhos, incrédulo. Tem mais? Sim, respondeu Dona Helena. Mas cada coisa a seu tempo. E então, num gesto lento e decisivo, ela puxou outra carta, menor, lacrada, e colocou diante dele. Essa aqui, você só vai abrir quando estiver pronto, porque nela está o nome dela, o nome da sua irmã. Lucas olhou aquela carta como se fosse um pedaço do próprio destino colocado nas mãos dele. Marina observava tudo com expressão preocupada. E talvez um pouco de culpa. E foi ali, naquela mesa simples, naquele encontro inesperado, que Lucas percebeu. O passado não estava só voltando. Ele estava cobrando respostas. E a vida dele nunca mais seria a mesma. O mundo simplesmente desabou internamente. Ele sentiu o chão sumir, o peito apertar. Era como se sua vida toda tivesse sido construída em cima de um enorme vazio. E agora esse vazio ganhava nome, forma, existência. Isso só pode ser brincadeira, murmurou ele, lutando para acreditar. Dona Helena balançou a cabeça lentamente. Não é brincadeira nenhuma. Sua mãe confiou isso a mim. Ela tinha seus motivos para esconder. E agora, é você quem deve decidir o próximo passo. Lucas ficou ali, respirando fundo, tentando se segurar. Mas onde ela está? Quem é ela? Por quê? Por que isso ficou escondido? A senhora colocou a mão sobre a mesa num gesto de calma. Isso é o que você vai descobrir na próxima carta. Lucas levantou os olhos, incrédulo. Tem mais? Sim, respondeu Dona Helena. Mas cada coisa a seu tempo. E então, num gesto lento e decisivo, ela puxou outra carta, menor, lacrada, e colocou diante dele. Essa aqui, você só vai abrir quando estiver pronto, porque nela está o nome dela, o nome da sua irmã. Lucas olhou aquela carta como se fosse um pedaço do próprio destino colocado nas mãos dele. Marina observava tudo com expressão preocupada. E talvez um pouco de culpa. E foi ali, naquela mesa simples, naquele encontro inesperado, que Lucas percebeu. O passado não estava só voltando. Ele estava cobrando respostas. E a vida dele nunca mais seria a mesma. A carta que mudou tudo. Lucas segurava a segunda carta como se fosse algo frágil demais para existir. Um envelope pequeno, lacrado, com o nome dele escrito à mão pela própria mãe. Era impossível não sentir um nó na garganta. O vento leve balançava os fios de cabelo de Marina, que ainda observava Lucas com preocupação. E Dona Helena permanecia imóvel, apenas aguardando o próximo movimento. Porque ela nunca me contou isso, murmurou Lucas, olhando para o envelope como se tivesse medo de abrir. Dona Helena apoiou as mãos sobre a bolsa, inclinando-se levemente. Sua mãe tinha motivos, Lucas. Motivos que talvez você ainda não esteja preparado para entender completamente. Ela sofreu muito e só queria proteger você. Ele respirou fundo, tentando processar tudo. Proteger? De quê? De quem? A confusão dentro dele só aumentava. Você disse que eu só deveria abrir quando estivesse pronto, disse Lucas. Mas como eu vou saber quando esse momento chegar? O coração sempre avisa, respondeu a senhora com um sorriso triste. Mesmo que a mente tente fugir. Lucas olhou para Marina, que tentou animá-lo com um sorriso tímido. Eu tô com você nisso, tá? Ela disse.
Se quiser conversar, ler junto, o que for. Eu não vou te deixar sozinho. Lucas sentiu um pequeno alívio. Ter alguém ali, mesmo que fosse apenas apoio emocional, já parecia importante demais. Mas ainda assim, havia medo. Ele levantou a carta e passou o polegar pela borda lacrada, sentindo o selo que sua mãe havia colocado anos atrás. Tem algo que eu preciso saber antes de abrir isso? Perguntou, olhando para Dona Helena. A senhora respirou fundo. Apenas uma coisa. Ela começou ajeitando o óculos. Sua mãe não fez isso por vergonha. Ela fez por amor. E porque não queria que você carregasse um peso que não era seu. Peso. Segredos. Cartas. A vida de Lucas estava virando um labirinto emocional. Tudo bem, disse ele por fim, fechando os olhos por um instante. Eu vou abrir. Mas antes que ele pudesse rasgar o envelope, Dona Helena levantou uma mão pedindo calma. Espere. Antes você precisa saber o que aconteceu com ela. Sua mãe não foi apenas uma mulher que guardou um segredo. Foi uma mãe que teve duas vidas. Uma ao seu lado e outra antes de você nascer. Lucas arregalou os olhos. Como assim duas vidas? A senhora se ajeitou na cadeira, preparando-se para contar uma história difícil. Antes de você nascer, sua mãe precisou tomar decisões muito duras. Decisões que envolveram pessoas perigosas. Pessoas que infelizmente continuam por aí. Marina franziu a testa, preocupada. Pessoas perigosas? A senhora está dizendo que a mãe dele foi ameaçada? Dona Helena hesitou por um segundo, mas então confirmou com um leve aceno. Mas do que ameaçada? Ela foi perseguida durante anos. Lucas sentiu o sangue gelar. Isso não faz sentido. Minha mãe era uma pessoa simples, quieta, trabalhadora. Justamente, respondeu a mulher. Ela era simples depois que fugiu. Antes, ela se envolveu com gente errada. Não por vontade própria, mas porque não teve escolha. O silêncio que seguiu foi pesado, quase sufocante. E a minha irmã? Perguntou Lucas com a voz baixa. Ela estava envolvida nisso também? A senhora olhou profundamente nos olhos dele. Sua irmã nasceu antes dessa fuga. Antes de sua mãe escapar das pessoas que a queriam calada. Ela ficou para trás. Lucas ficou sem ar. Ficou para trás como? Ele perguntou, a voz quase rompendo. Como alguém deixa uma filha para trás? Dona Helena respirou fundo. Às vezes, sobreviver exige sacrifícios que ninguém deveria ter que fazer. Sua mãe fugiu com a promessa de que voltaria para buscar a filha. Mas nunca conseguiu. A dor atravessou o peito de Lucas como uma lâmina. Marina segurou sua mão, mas ele estava tão em choque que mal percebeu. Então você está dizendo que minha irmã viveu a vida inteira achando que foi abandonada? Sim, respondeu a senhora com tristeza. E por isso, ela cresceu alimentando um sentimento que sua mãe sempre temeu. Ressentimento. Lucas se levantou da cadeira, quase derrubando tudo. Caminhou alguns passos, tentando respirar. Eu não acredito nisso, murmurou ele, ajeitando o cabelo com as mãos. Isso é pesado demais. Marina o acompanhou com o olhar, mas não disse nada. Depois de alguns segundos, Lucas voltou, sentando-se novamente. Ele colocou o envelope sobre a mesa. Então, é isso que tem aqui dentro? Perguntou com os olhos marejados. O nome de alguém que pode me odiar por uma coisa que eu nunca soube? O nome de alguém que você precisa encontrar, disse Dona Helena com firmeza. Porque só vocês dois podem encerrar essa história que começou antes mesmo de nascerem. Lucas baixou os olhos para a carta. Suas mãos tremiam. Se eu abrir, isso muda tudo, não muda? Muda, confirmou a senhora. Mas continuar sem abrir também muda. Porque você vai viver com a dúvida. Lucas fechou os olhos por alguns segundos. Respirou fundo. Lembrou da mãe. Do rosto dela. Do sorriso. Da sensação de segurança que ela sempre passou. E então, como se estivesse seguindo uma força maior, ele rasgou o envelope com cuidado. Puxou uma folha pequena com apenas uma frase escrita. Ele leu. E seu rosto perdeu toda a cor. Marina se aproximou assustada. Lucas, o que está escrito? Ele engoliu seco, demorando alguns segundos para conseguir falar. Finalmente levantou o olhar. O nome dela, disse a voz quase quebrando. Minha irmã se chama Lia. E então ele completou com um tom que fez Marina gelar. E ela mora na mesma cidade que eu. O coração de Lucas disparou. Nada, absolutamente nada, seria mais igual.